A humanidade criou coisas notáveis nos últimos séculos. Tecnologias que eram apenas sonhos fantásticos se tornaram realidade e mudaram as nossas vidas para melhor, como smartphones, naves espaciais e a internet. Mas nem sempre foi essa maravilha. Sério, torradeiras de selfie, quem é que precisa de um negócio desse? Bom, deixa isso pra lá. Há algumas invenções verdadeiramente incríveis por aí agora que você provavelmente nem conhecia. De robôs que estacionam carros a câmeras com inteligência artificial. Aqui estão algumas invenções modernas impressionantes que você pode ter deixado passar. Robôs de estacionamento. Quando você tá com pressa para chegar a algum lugar, a última coisa que você precisa é caçar uma vaga em um estacionamento superlotado. Será que aqui dá? Não, tem uma moto estacionada ali. Que tal essa aqui? Ah, tem um idiota em 2 vagas. Ah, ali vai dar. Ah, não, tem um mini carrinho estacionado, que sacanagem. Mas graças a Hikvision, agora os robôs podem encontrar uma vaga pro seu carro, em um dos primeiros programas de sistema de estacionamento automatizado do mundo. Esses suportes planos estão sendo testados em Wuzhen, na China. Ao entrar no estacionamento, você dirige o seu carro até esse suporte, momento em que o robô vai mover e girar o veículo por meio de sensores até uma vaga disponível. E como é que os robôs se movem, você se pergunta? Bom, a tecnologia já é familiar para nós. Como um telefone, ele usa 5G para se comunicar. Isso permite que ele traga o seu carro de volta para você através de uma máquina de bilhetes, que registra o seu número de estacionamento. Melhor ainda, esse sistema pode ser implementado em estacionamentos internos e externos. Supostamente, esses robôs poderiam aumentar as vagas livres em 40% e são capazes de lidar com 500 carros a qualquer momento. Talvez pareça uma solução muito extrema para o nosso problema de estacionamento, mas quando eu vejo que existem pessoas que nem essa aqui, aí eu vejo a necessidade. Visão das veias. Se você já teve o seu sangue coletado, sabe que localizar uma veia às vezes pode doer bastante. Dependendo da sua vascularização, pode exigir mangas de pressão, torniquetes e várias tentativas dolorosas só para encontrar uma veia sob a pele. O que poderia tornar esse processo melhor? O Vein Viewer Vision 2, claro. Não só parece um gadget super legal de um filme de espião, como na verdade aumenta o sucesso da primeira punção em até 100%. Mas como? Bom, ele projeta luz próxima ao infravermelho, que é absorvida pelo seu sangue e tecido. O Vein Viewer então captura, processa e exibe essa informação em tempo real, fornecendo uma imagem precisa do padrão de sangue do paciente diretamente sob a pele. Isso não só poupa os pacientes de várias tentativas de punção, mas também pode identificar um padrão de sangue correndo até 15 milímetros abaixo da pele. Isso permite que a equipe médica veja veias periféricas, válvulas e avalie em tempo real a condição delas, sem precisar enviá-lo para mais testes. Pessoalmente, eu sou super a favor de invenções que signifiquem que eu passo menos tempo no hospital. Fotografia por IA. Os smartphones modernos contêm câmeras integradas tão avançadas que podem desafiar a capacidade de algumas câmeras profissionais. E com o uso da inteligência artificial em rápido crescimento, os dois estão se fundindo rapidamente. Prova disso pode ser encontrada na Paragraphica, uma câmera de texto para imagem que usa IA e dados de localização para tirar uma foto. Ela usa o endereço, clima e hora do dia e coleta esses dados dos seus arredores usando APIs, que são interfaces de programação de aplicativos. É assim que os dispositivos conversam entre si e convertem informações em algo que entendemos, como códigos em segundo plano executando programas e aplicativos nos nossos telefones. Isso significa que a foto que você tira não é apenas uma captura, mas um reflexo visual de como a IA vê onde você está. O visor exibe uma descrição em tempo real da sua localização, e ao clicar no botão, a câmera cria uma representação visual dela. Há também 3 botões que permitem controlar os dados e informações escritos para a IA tirar uma foto. O primeiro botão é como a distância focal de uma câmera normal, mas controla até onde a câmera vai procurar dados sobre a localização. O segundo controla o equivalente ao grão de filme, o ruído para o processo de captura da IA, como variações de luz e desfoque. O terceiro controla a escala de orientação, o que significa que você pode aumentar ou diminuir o quão de perto você deseja que a IA siga a solicitação escrita na foto final. Aumentá-lo faz com que a IA siga o parágrafo mais à risca e vice-versa. Pode ser a câmera perfeita para tirar pessoas borradas que passam quando se tenta tirar uma foto bonita em um ponto turístico, ou obter a melhor foto de um lindo pôr do sol. Parece uma invenção fotográfica perfeita. City Gliders.
Você já desejou poder andar mais rápido do que consegue, mas sem gastar mais energia? Se eu pudesse passar a vida andando como se estivesse numa escada rolante, com certeza eu faria. E nunca mais ia me atrasar pra nada. Claramente, Frederick Fu Wei Young sentiu o mesmo, porque ele desenhou os City Gliders da Behance, uma nova geração de calçados, com o objetivo de dar aos usuários mais mobilidade e velocidade. Os City Gliders podem mover você até 10% mais rápido, usando um sistema pneumático embutido na sola, o que impulsiona o usuário para frente. É como pisar em uma esteira rolante, porque o design naturalmente aumenta sua velocidade de caminhada em até 21%. Se você pegar alguém de uma grande cidade como Londres, por exemplo, estudos mostram que eles andam aproximadamente 4 km por dia. Com os City Gliders, eles poderiam percorrer ainda mais distância no mesmo tempo, com um aumento de cerca de 0,4 km. Eu só ia ficar preocupado em ficar esbarrando em todo mundo numa cidade movimentada. Mas imagina que legal todo mundo deslizando pelas ruas com esses calçados. Poupando os joelhos. Se você é um pouquinho mais velho que nem eu, sabe que se ajoelhar a essa altura não é tão fácil quanto costumava ser. Algo que parecia tão simples há alguns anos agora te enche de dor e sofrimento. Especialmente se você está ajoelhado por horas fazendo alguma tarefa de casa, jardinagem ou qualquer outra coisa de millennial. Felizmente existe o Knee Seat da Pavetech. Por $50, esse assento se prende à sua perna como um suporte. E quando dobrado, se transforma em um assento autossustentado que protege os seus joelhos e tornozelos enquanto você está ajoelhado. Qualquer superfície que você encontrar, por mais dura ou áspera que seja, o assento para joelho permite que você se apoie confortavelmente no chão sem quebrar sua coluna ou sua carteira. E também evita que você tenha que arrastar um banquinho ou uma cadeira com você. Então é perfeitamente conveniente também. Como é que eu não fiquei sabendo antes que isso existia? Tecnologia tátil. A essa altura, tem alguma coisa que seu smartphone não possa fazer? Dá para carregar ele sem fio, pagar coisas com ele, usar o seu assistente de voz para fazer algo sem nem tocar nele. O que mais poderia avançar a tecnologia dos smartphones além do que ela já foi? Te apresento o Flat Panel Haptics. Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon desenvolveram esse mecanismo para transformar a tela do seu telefone de plana para funcional. A tecnologia torna a tela reativamente maleável, de modo que a tela muda de forma, formando botões que você pode pressionar fisicamente. Isso é possível devido às telas preenchidas com fluido, que podem se adaptar à exibição e criar formas em uma fração de segundo. Esse líquido é transportado pela voltagem elétrica aplicada dentro da superfície, permitindo que apareçam saliências texturizadas, chamadas de bombas eletroosmóticas, que têm apenas 1,5 mm de espessura. Mas por que a gente ia precisar disso? Bom, essa tecnologia melhoraria o uso do smartphone para pessoas com deficiências visuais, e as saliências também são suficientes para melhorar a conexão dos usuários com a interface para tarefas como digitação ou jogos. A resposta que você recebe ao sentir uma mudança em uma superfície é chamada de feedback áptico ou tátil, e é fundamental para navegar pelo mundo ao nosso redor, como distinguir um botão de outro. Mas com os telefones evoluindo para ferramentas que usamos para uma ampla variedade de tarefas, não só para digitação, os haptics foram amplamente deixados de lado em favor de uma única tela lisa. É por isso que a gente tende a cometer tantos erros de digitação nos nossos telefones, mas a gente inventou o autocorretor para resolver isso. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ele ainda erra bastante. Mesmo assim, essa inovação pode tomar conta e marcar o retorno de uma abordagem mais tátil para usar dispositivos. Me parece uma boa ideia. Carregamento rápido. Carregar o seu celular geralmente leva de 1 a 2 horas, mas pode parecer uma eternidade, especialmente se você tiver com pressa. Mas isso pode mudar graças à empresa StoreDot. Eles criaram baterias e carregadores para celular que podem carregar o seu telefone completamente em 30 minutos. Não, peraí que eu li errado. Em 30 segundos. Como isso é possível? Bom, eles usam nanotecnologia, especificamente um híbrido de nanopartículas de silício montado em uma bateria de carregamento extremamente rápido. Além dos materiais serem melhores para o meio ambiente, o CEO da empresa afirma que são 20% mais eficientes em termos de energia, capazes de armazenar uma carga mais alta, mais rápido do que baterias normais. Infelizmente, elas nunca foram lançadas no mercado. Em vez disso, a StoreDot agora está desenvolvendo uma bateria de veículo à base de silício, projetada para ser lançada em 2025. O carregador de celular deveria fazer a sua grande estreia em 2016, mudando o jogo com a sua incrível velocidade de carregamento e 90% de redução nos custos de fabricação. A mudança para carros elétricos deve ter se mostrado um recurso melhor de tempo e dinheiro, porque agora eles pararam completamente com os planos de lançar o carregador de celular de 30 segundos. Eu tô me sentindo iludido. Inovação em calçados.
A sociedade não é lá muito boa em fornecer infraestrutura para pessoas com deficiências visuais. Claro, existem coisas tipo pavimentação tátil, mas também temos obstáculos, desde bicicletas até lixo deixado no meio das calçadas e calçadões, que são péssimos para quem não pode ver. Felizmente, o Inomake está aqui para combater isso. É um dispositivo que se fixa na frente do calçado e contém um sensor que consegue detectar qualquer coisa até 4 metros de distância. Quando o calçado se aproxima de um objeto, o Inomake vibra, alertando-o instantaneamente. E quanto mais perto você chega, mais intensa é a vibração, para que você possa medir a distância de um risco de tropeço sem enxergar. E ele até tem luzes, não para o usuário, mas para alertar qualquer pessoa próxima que possa estar prestes a colidir, para tirar os olhos do celular e sair do caminho. E ele ainda tem Bluetooth, que pode ser conectado ao seu smartphone. Dessa forma, você consegue ajustar a sensibilidade e o alcance a objetos com base nas suas necessidades individuais e nos arredores. Custando $3.500, esse dispositivo é um pouco caro, mas eu diria que a autonomia que ele oferece às pessoas com deficiências visuais não tem preço. Avião pessoal. Toda vez que eu voo, eu só consigo pensar em ter o meu próprio avião privado, sem esperar para fazer check-in, sem restrição de bagagem, sem bebê chorando. Quem dera eu tivesse os milhões de dólares que custa para ter um. Bom, enquanto os carros voadores ainda parecem um sonho distante, na verdade eles estão mais perto da realidade do que você imagina. O Model 3 MVP é uma aeronave esportiva de 2 lugares, projetada por Mike Van Stagen e fabricada pela MVP Aero, e ela não foi projetada só para voar. Os painéis do piso podem ser rearranjados para criar um espaço aconchegante para acampar, equipado com uma rede, fogão e barraca. Ou você pode ir pescar, com as suas hélices e asas dobráveis capazes de propulsioná-lo na água. Isso mesmo, ela pode cruzar qualquer lugar, em terra, água, ar e até mesmo na neve, caso você queira dar uma passadinha na Antártida. Mas como é que ela consegue lidar com todos os elementos? Bom, ela foi feita de uma combinação de fibra de carbono e fibra de vidro, 2 materiais fortes comumente usados para construir espaçonaves, telhados, piscinas e muito mais coisas. Os 2 materiais são mais fortes que o aço, tornando a Model 3 bastante segura e protegida para um veículo multifuncional como esse. A sua velocidade média é de mais de 190 km por hora, podendo subir mais de 300 metros por minuto e carregar uma carga útil de mais de 200 kg. O primeiro protótipo foi apresentado em 2014, com estreia no mercado prevista para 2017, com um preço impressionante de $169 mil. Infelizmente, houve inúmeros atrasos na produção até 2019, e logo depois a MVP Aero ficou completamente em silêncio. Outros modelos ou trabalhos na aeronave não foram retomados, então acho que dá pra dizer que esse sonho foi por água abaixo. Não tem jeito, vou ter que continuar voando na classe econômica. Carregador solar. Não é péssimo quando você está em algum lugar e percebe a bateria do seu celular acabando? E nem sempre é fácil encontrar uma tomada em público, mas isso está prestes a ser coisa do passado. Diga olá para esse carregador solar de celular da Greenlighting, que usa a luz do sol para alimentar o seu telefone. Sim, chega de ficar procurando tomada em público. Tudo que você precisa é de uma janela para prender uma ventosa. Na parte interna há uma série de pequenos painéis solares que convertem a luz externa em uma carga elétrica. É só conectar esse carregador com um cabo padrão e tá pronto. Você pode usar vários cabos diferentes também, o que significa que é compatível com a maioria dos dispositivos. E com pouco mais de 11 centímetros é perfeitamente portátil. As luzes azuis no exterior avisam o nível atual de carga da bateria interna, com capacidade para carregar o seu telefone até a carga completa em apenas 4 horas. Uma tomada normal pode levar de 1 a 2 horas, dependendo do tipo de dispositivo e do carregador. Então é bem incrível para uma fonte de energia que está a 150 milhões de quilômetros de distância. Armadura robótica. Se você já assistiu a um filme de ficção científica, sabe como a tecnologia avançada pode ser frequentemente retratada como vilã. Desde a Skynet do Exterminador do Futuro acabando com a humanidade, até os replicantes de Blade Runner exigindo mais do que servir os humanos, ao destruí-los. Mas e se a gente melhorasse a interação humana por meio de máquinas? Eis que surgem os apêndices robóticos de Zai. Além de fazer você parecer o Dr. Octopus do Homem-Aranha, o propósito deles é permitir que os humanos interajam com o seu ambiente uns com os outros. Mas os braços de Zai não vão dominar o mundo enquanto você dorme. Isso porque eles não têm a hidráulica ou funcionalidade para segurar ou agarrar coisas fisicamente. Esse sistema robótico motorizado é projetado para seguir os movimentos do seu braço, correspondendo aos movimentos que você faz como uma imagem de espelho múltiplo super legal. Você os utiliza por meio de uma mochila motorizada, a qual esses braços estão fixados, e eles são personalizáveis. Sim, você pode escolher quantos braços conectar às 6 tomadas disponíveis. Mas já vou te avisando, com apenas
apenas 4 braços fixados à mochila, ela pode pesar 14 quilos. Isso é como carregar uma bicicleta de mountain bike nas costas. Embora esse seja um primeiro passo muito impressionante, provavelmente não vai demorar muito para que os robôs estejam transportando móveis e alcançando as prateleiras mais altas para nós. Mas por enquanto é muito impressionante saber que os humanos podem oficialmente se tornar ciborgues. Suprimentos voadores. Tem umas tarefas do dia a dia que eu acho muito chatas. Entregar uma coisa aqui, mandar aquelas cartas pra lá, postar não sei o que, embalar esse outro negócio. Nossa, insuportável. Se ao menos tivesse algo que pudesse fazer essas tarefas pra gente. Bom, te apresento o poderoso Matternet. O Matternet é um sistema de drones de entrega sob demanda, que pode enviar e entregar pacotes entre lugares e pessoas com facilidade. Os pacotes são colocados na estação de ancoragem do Matternet, que os anexa na parte inferior do drone e se abre para liberá-lo. Usar um drone significa entrega mais rápida e eficiência para profissionais, como médicos que precisam transportar medicamentos e relatórios para outras instalações médicas. Ele é projetado para carregar cargas de até 2 kg, por distâncias de quase 20 km, um método muito mais rápido do que depender de serviços postais normais, que podem levar de 1 a 4 dias, e ele pode voar sobre cidades e áreas suburbanas facilmente, e é utilizável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lançado em 2011 no Vale do Silício, o Matternet acelerou o processo de envio e recebimento de amostras médicas no laboratório Labor Berlin em cerca de 70%. E ele também é ecológico, com as suas emissões de CO2 mais baixas do que a de veículos elétricos fazendo uma única entrega. É um sistema de entrega que poupa energia, esforço e muito tempo. Será que falta muito tempo para a gente poder pedir teleentrega com esse negócio? Tecnologia de papel higiênico. Você já acordou no meio da noite precisando ir ao banheiro, acendeu a luz, achou que ia ficar cego, foi lá, se aliviou e voltou pra cama, e não conseguiu mais dormir? É péssimo, né? Bom, alguém encontrou uma solução bem engenhosa para esse problema. E não é uma garrafa plástica na mesa de cabeceira. Esse é o papel higiênico que brilha no escuro. Ele fica com esse brilho verde fantasmagórico depois de ser exposto à luz natural durante o dia. E além de poupar você de acender as luzes para sua pausa noturna no banheiro, seria ótimo para quem gosta de acampar. Chega de ficar mexendo em lanterna no escuro. Mas essa não é a única inovação em papel higiênico. Embora leve, o papel higiênico é volumoso, mas tem uma versão que é fácil de carregar com você onde quer que você esteja. Esses são os comprimidos de papel higiênico. É papel em formato comprimido que se expande quando você o molha. Você pode deixá-lo úmido como uma toalha ou torcê-lo para torná-lo mais seco. De qualquer forma, você tem o melhor dos dois mundos. Eles ocupam tão pouco espaço que você pode carregá-los na sua bolsa do dia a dia. E isso deixa pronto para qualquer tipo de emergência, ou para limpar superfícies e líquidos derramados. Dá até para usá-los como material para acender fogo, puxando-os um pouco para deixá-los mais fofos. Bom, a desvantagem é que não dá para colocar no vaso. Embora sejam biodegradáveis, o seu tamanho e textura significam que entopem facilmente os vasos sanitários. Mas o que falta em descartabilidade, eles compensam em portabilidade, com um pacote rendendo de 500 a 1000 toalhas. Com o rolo de papel higiênico padrão contendo cerca de 150 folhas, você obtém pelo menos 6 rolos em uma fração do espaço que ocupam. Uma pena que essas coisas ainda não são tão populares. Dupla abertura. Sabe quando você termina um tubo de pasta de dente, mas sente que tem mais produto escondido lá dentro? E parece que apertar e enrolar o tubo não faz com que tudo saia. De maneira bem engenhosa, esse design de tubo de pasta de dente bidirecional resolve esse problema tendo aberturas nas duas extremidades. Projetado por Dominic Wilcox, eu fico extremamente surpreso que essa inovação não tenha se tornado padrão. Por que a gente não vê esses tubos de duas pontas nas prateleiras dos mercados? Talvez simplesmente não valesse a pena fabricar novos designs que não agregavam muito à função. Talvez o mundo simplesmente não estivesse pronto para a tecnologia de pasta de dente. Bom, mas eu tô. Ô Dominique, se você estiver assistindo esse vídeo, entre em contato comigo que eu preciso comprar esse negócio. É o fim da picada. Se você está perambulando pela natureza, há sempre o risco de ser picado por um inseto ou mordido por uma criatura venenosa. Nenhuma das duas coisas é divertida e, na pior das hipóteses, pode ser fatal. Felizmente, a aparentemente boa demais para ser verdade bomba extratora da Sawyer existe. Ela afirma remover ferrões de vespas e mosquitos, o que é interessante, porque vespas e mosquitos notoriamente não deixam seus ferrões na pele. Quem faz isso são as abelhas. Mas ok, deixando o meu ceticismo de lado, eles afirmam que você só precisa colocar
o objeto na área afetada, deslizar a seringa para baixo e extrair o ferrão, e depois deslizá-la para cima para liberar sua pele. O kit da Sawyer também afirma que pode ser usado para extrair veneno de picadas de cobra, e é aqui que eu vou chamar esse negócio de balela. Isso simplesmente não é possível. Não dá para remover veneno injetado no corpo sugando a ferida. Isso é uma lenda urbana. Assim que o veneno é injetado na corrente sanguínea, ele é bombeado pelo corpo. No momento em que você pega essa coisa e começa a formar um vácuo em cima da picada, o veneno já está circulando no seu sistema. Pode até remover um pouco, mas não o suficiente para ser eficaz. Vários meios de comunicação já expuseram a Sawyer por mentir para os clientes sobre os seus usos, mas o produto ainda é vendido como uma inovação milagrosa. Bom, não deixa a Sawyer te enganar. Eles estão tentando só dar o bote no seu dinheiro. Caneca inteligente. É muito irritante quando você pega uma bebida quente e ela esfria mais rápido do que você consegue beber, porque nada pior do que tomar um gole de café frio. Se você sente essa dor, você precisa do Ember na sua vida. Essa empresa criou a primeira caneca inteligente do mundo, que permite definir a temperatura ideal da sua bebida quente e manter essa temperatura por até 1h30, com a bateria embutida ou o dia todo com suporte de carregamento. Ela possui componentes de aquecimento com sensores para garantir que o controle de temperatura permaneça o mesmo, e pode lembrar automaticamente a sua última temperatura preferida cada vez que você usar. Dá até para controlá-la pelo celular com o aplicativo Ember, uma faixa que varia de 49 a 63 graus. Só é bom lembrar que não dá para aquecer sua bebida de maneira tradicional. Essa caneca não pode ir no micro-ondas, a menos que você queira que a sua caneca acabe que nem a desse cara, o que seria muito triste para uma invenção tão legal, especialmente porque os preços começam em $129. Isso sem incluir o suporte de carregamento que custa mais 40. Sim, é muito para uma caneca, mas depende de quantas vezes você esquece de beber o seu café. Imprimindo pratos. Impressoras 3D são muito mágicas. Com apenas um clique de um botão, a resina líquida é precisamente impressa em quase qualquer padrão que você possa imaginar. Então, se dá para imprimir o que a gente quiser, será que dá para imprimir comida? Anunciada a $6.000, a Foodini é uma impressora 3D que imprime refeições de verdade a partir do desperdício de alimentos. Foi feita pela Natural Machines, uma empresa com sede em Barcelona que visa fornecer uma solução saudável e sustentável para a produção de alimentos. A cada ano, cerca de 20% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados apenas na União Europeia. E isso é mais de 160 milhões de toneladas. E é isso que a Foodini foi projetada para combater. Usá-la significa que as suas sobras podem criar um prato totalmente novo, economizando os ingredientes que você teria jogado fora. A forma como ela funciona não é muito diferente de uma impressora 3D normal. Em vez de resina, ela usa ingredientes comestíveis espremidos de cápsulas de aço. Você prepara os ingredientes primeiro, enche as cápsulas com eles e então imprime a sua criação no padrão que quiser. Dependendo dos ingredientes e formas que você usa, a sua comida pode estar pronta em questão de minutos. Ela também está equipada com tela sensível ao toque e conectividade Wi-Fi, o que significa que você pode imprimir a sua comida pelo celular. Imagina a conveniência de fazer o seu jantar sentado no sofá, só que parece um pouquinho com vômito, né? Eu acho que esse frango aí é o menos apetitoso que eu já vi na vida. Mas apesar da sua aparência pouco apetitosa, ela imprime regularmente cerca de 100 refeições por dia para Javier e Sergio Torres, que são chefes do restaurante Cocina Hermanos Torres na Espanha. De fato, a Foodini supostamente supera o micro-ondas, e os seus criadores acreditam que ela vai se tornar um eletrodoméstico padrão dentro de 10 a 15 anos. Só espero que o preço diminua até lá. Sapatos velozes, carregadores solares, papel higiênico de alta tecnologia. Quais desses produtos você compraria? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.